do céu para você, boa tarde. O maná de hoje é silêncio. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 24, versículo 5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando, é muito importante. Vamos lá? Então, o capítulo 24 fala: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. O versículo 5. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste. Aqui hoje, quando o Senhor, me falou silêncio, falando para mim ficar quieta, e ali naquele momento eu fiquei assim, pensando, porque a gente acorda, já vem, é tanta coisa na nossa mente, já querendo, fazer a gente sair do foco, a gente não ouvir o Senhor. Então foi quando o Senhor falou silêncio. E aí lembrando que o que quando o Senhor, a gente tem costume de falar assim, o Senhor está em silêncio, mas hoje era o Senhor falando para mim, silêncio, silencie, me ouve. E ali tem uma ordem, um obedecer, porque eu poderia levantar, fazer outras coisas, já fazer outras coisas, não, eu já comecei, já fui pegar a palavra para eu ler o que o Senhor estava falando sobre o silêncio. E foi quando ele levou eu para ler esse texto aqui, esse versículo, e aqui fala do que? Abraão, ele tinha uma promessa. Quando o Senhor falou para ele, sai da tua parentela, Deus deu uma promessa para ele. Então ele pede para o servo dele lá buscar uma esposa, uma mulher para casar com o filho dele. E aqui, o servo, ele pergunta para Abraão, ele recebe uma ordem, então ele pergunta, e se a mulher não quiser vir? Eu levo o seu filho lá para a terra natal, ou seja, para a terra da onde Abraão saiu, e aí é onde Abraão fala, cautela, espera. E aí Abraão fala da promessa, que ele tem uma promessa que o Senhor deu para ele. Então aí quando o Senhor falando hoje do silêncio, é falando exatamente do que, da obediência, o esperar, para depois a gente fazer. Então foi quando, e todos os dias o Senhor, ele já dá, o cumprimento da promessa, de se cumprir na promessa dele, do que? Da gente poder viver o dia, já é um cumprimento da promessa. E sabendo que a gente tem a promessa da gente morar no céu, E aí quando o Senhor hoje falando comigo sobre o silêncio, é exatamente isso, porque já está tudo preparado. As promessas que ele tem para a minha vida e para a sua já está preparada. Só que a gente precisa fazer como o servo de Abraão, perguntar por quê. Se ele já falou da promessa para nós, e hoje é mais uma parte do cumprimento da promessa. Então, da promessa, a promessa, a conclusão da promessa é a gente morar no céu, na eternidade. Mas a gente vai ter as promessas que nós vamos vivendo aqui para cumprir a promessa da gente chegar lá no céu. Então foi quando o Senhor começou a falar, silencie, eu vou falar sobre a sua promessa de hoje, sobre o dia de hoje. E foi quando o Senhor falou, que dia que é hoje? Eu falei, dia 28. E esse mês, 8, fala do novo de Deus. Então, esse mês tem acontecido tantas coisas novas, tantas mudanças, E quando o Senhor falou, mas que dia que é hoje? E 28, então o 20, Apto a viver o 8, o novo desse dia, o novo da promessa. E todos os dias é o novo. E aí quando o Senhor falando do silêncio, para silenciar, por quê? Porque ele vai dar uma direção, ele vai dar algo novo, ele vai falar sobre algo que a gente vai precisar cumprir nesse dia, para concluir a promessa que ele já tem. A promessa já está pronta, mas é nós que vamos viver aqui, é nós que vamos, como que eu falo, caminhar sobre essa promessa que ele tem. E aí ele começou a falar comigo do quê? Da importância de silenciar as vozes, porque a gente acorda pensando um monte de coisa. Então foi quando o Senhor falou silêncio. E aí foi quando eu, já falando pro Senhor, silenciar todas as vozes, deixar e me ajudar a ouvir somente Ele, Espírito Santo, só preciso te ouvir agora. E aí foi quando o Senhor falou silêncio, para. E aí tem, a questão da obediência, a questão da gente esperar, porque imagina você falar, você quer falar, você acordar, você já quer falar, Então o que é? Ali tem um tempo da gente saber esperar, saber a hora de falar. E foi quando o Senhor falou, e tem a hora de fazer, ou seja, a hora para todas as coisas. Para esse dia, porque tudo é novo o que o Senhor faz.
E a gente, mesmo que fala que já está tudo preparado, e mesmo que o Senhor já fala da nossa promessa, a gente, só quem sabe como nós vamos viver, como nós vamos fazer, é o Senhor. Por isso que o servo de Abraão, ele já pergunta para ele, mas e se? Tipo assim, e se ela não... Né? E ele perguntou para quem? Para quem pediu para ele ir lá. Então é a mesma coisa nós. Quem que deu a promessa para nós? É Deus. Então como que nós vamos viver nesse dia? Porque se a gente fazer da nossa maneira, o que vai acontecer? Primeiro que hoje, a hora que o Senhor, ele já foi tipo um teste, uma prova para mim, quando ele falou silêncio. Eu poderia ali não continuar falando com o Senhor, fazer outras coisas, mas ali teve uma prova, um teste, para ver se eu ia obedecer. E se naquele momento eu não obedecesse o Senhor, o que ia acontecer? Eu já ia abrir uma brecha no reino espiritual. E é onde quando a gente desobedece, a gente abre uma brecha. E é onde o pecado vem, aí começa a abrir tudo, aí começa a vir outras coisas para te desgovernar do plano de Deus, da promessa de Deus. Então, se hoje, a hora que o Senhor falou para mim, silêncio, e eu continuasse falando, fazendo outras coisas, eu já estaria abrindo uma brecha, e é onde começa a desgovernar tudo. Aí você começa a sair da direção de Deus, aí você já começa a tomar suas decisões, aí é onde a sua carne já começa a governar. Por isso que primeiro busca o reino, né? Primeiro a gente precisa alimentar o espírito, depois a nossa carne. E quando a gente desobedece, a gente abre uma brecha. Então foi quando o Senhor falou para mim, silêncio, tipo, para, me ouve. Isso é um princípio. E aí o Senhor está fazendo o que com a gente? Está ensinando a gente todos os dias praticar mais e mais os princípios dele, os 10 mandamentos. Por quê? Porque a promessa, né, da gente morar no céu é a gente cada dia mais ser semelhante a ele. E todos os dias a gente vai precisar, né, o quê? Ser forjado o nosso caráter. E aonde o Senhor, quem que vai nos forjar? Quem nos fez. Porque sabe como que para que nós se tornarmos semelhante a ele que vai nos ensinar a gente ser como ele. E como? Nos direcionando, nos corrigindo, nos mostrando. Porque hoje, quando ele falou para mim silenciar, ele começou a mostrar detalhes que eu não estava conseguindo ver. Ele começou a mostrar sobre que caminho que eu estou indo. Olha que legal. Mesmo sabendo que eu estou indo para o céu, mas tem as promessas aqui na terra que ele dá para a gente viver. É igual Abraão. Abraão, quando ele falou, sai da tua parentela, depois ele deu a promessa aqui do filho dele casar. Então, ele tá seguindo uma direção de Deus. Ele não está desgovernado, tomando as decisões. Ele tem um direcionamento. E ali, o servo dele está fazendo mesmo, tendo um direcionamento. Se você ler lá, depois você vai ver que ele ora, né? O servo ora. Ele ora lá e fala, o Senhor Deus do meu Senhor, ou seja, o Deus do meu Senhor de Abraão. Então, assim, há uma cópia, tipo, já tá vendo o exemplo, porque é isso que o Senhor quer, que a gente seja semelhante a Ele, para quem nos vê a semelhança de Jesus em nós, né? Vê a luz dele que brilha. Então, todos os dias, o Senhor, ele vai nos forjando. E aí foi quando o Senhor estava falando hoje sobre o silêncio, da gente aprender a ouvir o Senhor, a silenciar para ouvir, a esperar Ele falar, a esperar para agir, para a gente também treinar aqui na nossa prática, mostrar a semelhança do Senhor. Porque como hoje o mundo tá, né, tá a ansiedade tomando conta, a gente muitas vezes quer falar, a gente quer mostrar, né, quer falar o que tá acontecendo, mostrar, e aí é onde o Senhor tá ensinando o quê? Até a gente praticar aqui também, a ter o domínio próprio, a dominar a nossa própria carne e deixar o Espírito direcionar, a saber o momento de falar, o momento de ouvir, né? E isso é importante, porque quando a gente está, né, conversando, porque aonde que a gente vai praticar é com o nosso próximo, e aonde vai ser, às vezes o nosso próximo ele vai querer falar, e a gente vai ter que ali silenciar e somente ouvir ele, fazer o que o Senhor fez conosco, ficar quieta e somente ouvir. E deixar ele falar, e a gente ouvir, e aí o Senhor está ensinando a hora da gente saber falar, a hora da gente saber agir, e isso é fácil? Não, porque hoje de manhã vem distração, vem coisa para tentar te parar, tem hora que tenta, né? E tinha hora que eu falava, Senhor, que só fica somente a tua voz. E isso é um teste, porque quando o Senhor falou para mim silêncio, ele estava me testando também, dando uma provinha, porque ali eu poderia desobedecer ele. Poderia.
Poderia já pegar o celular, querer entrar na rede social, fazer outras coisas, levantar. Eu já fui levantar e fui ver o que o Senhor estava falando na palavra. E quando o Senhor levou eu aqui, ó, tá cumprindo a promessa que ele deu para Abraão. Aí a gente quer viver a promessa que o Senhor deu para nós, mas a gente não quer cumprir os princípios. E aí não tem como, porque a promessa, ela tá ligada à promessa da gente morar na eternidade. Então o Senhor, ele vai nos forjar, ele vai nos moldar o nosso caráter, fazendo semelhante a ele. Por quê? Porque a promessa é para glorificar o nome dele. A gente vai ser abençoado, a gente vai viver, sim, mas vai glorificar o nome dele. Cada vez mais a gente vai vivendo o novo dele, vai indo para o novo nível, né? E aí é o profundo, cada dia mais. Por quê? Hoje, nossa, foi fácil a hora que o Senhor falou. Por mais que eu de manhã eu quero já falar, o Senhor vai falar comigo para eu ver o que o Senhor tá falando. Ó, o Senhor hoje, a primeira coisa que ele falou para mim é silêncio. Eu falei, não, vamos falar silêncio. Ele falou, não, silêncio, tipo, fica quieta. Então, assim, que foi muito forte, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque Deus é amor, né? O Pai é amor, então ele nos corrige, ele nos direciona, ele nos posiciona, ele nos mostra, né? Se a gente não obedecer, o que vai acontecer. E foi aí que o Senhor começou a falar meu coração. Né? A importância, porque às vezes a gente acorda com tantas coisas já na cabeça, com um dia já repleto e o Senhor já fala, não, filha, já está preparado, me ouve, eu vou te falar o que você precisa fazer hoje. E a gente às vezes quer saber, mas o que será que eu vou receber hoje? E não é sobre o que a gente vai ganhar, é sobre o que a gente vai se tornar, o que a gente vai ser, porque é sobre o ser, não é sobre o ter. Porque mesmo a gente vivendo as promessas, é o ser, porque o que vai mostrar a nossa luz é o ser, é a semelhança de Jesus, né? Então, que esse maná fale ao seu coração, tá bom? Como falou o meu, eu vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar e te agradecer por esse maná. Pai, a minha oração aqui é essa, Senhor, que cada um que for ouvir, assistir esse vídeo, Pai, que já recebe, Pai, o silêncio de Ti, Pai, silenciando todas as vozes, ó Pai, para ouvir somente a Tua, Espírito Santo. Porque sabemos, Pai, que quando o Senhor fala pra gente silenciar, ficar quieta, é para ouvir a Tua voz, é para ser direcionado por Ti, Pai, porque é o Senhor quem fala pra gente ouvir. Depois, Pai, é nós que vamos falar, a pessoa vai ouvir e muitas das vezes, Pai, a pessoa vai falar, nós vamos ouvir e vamos até o Senhor para depois voltar a falar com a pessoa. É assim que o Senhor está nos ensinando a saber o momento de silenciar, o momento de ouvir e saber, Pai, que o Senhor está levando a gente a viver a promessa que é já desse dia lindo, maravilhoso, Pai. Mas sabemos que há a promessa da gente morar na eternidade, mas para isso, Pai, o Senhor vai nos forjando o caráter da gente se tornar semelhante a Ti, Pai. E o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor faz a gente nos lapida, nos mostra, Pai, o que nós precisamos melhorar para a gente, Pai, se tornar semelhante a Ti, Pai, mas isso desfrutando da promessa também, Senhor. E que nós possamos cada dia mais brilhar, Senhor, mostrar o brilho que é a Tua semelhança, Pai. Ajudar o próximo, Pai, a enxergar, ó Pai, a ver em nós, Pai, a transformação que o Senhor está fazendo, porque é de dentro para fora, Pai. E que nós possamos Te obedecer, Pai, em primeiro, quando o Senhor diz silêncio, que nós possamos, ó Pai, parar tudo para Te ouvir. Assim é minha oração, Pai, é no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe, compartilhe, se inscreva e deixe Jesus te usar. Tchau!